Vamos lá, o Barça ganhou, mais uma grande vitória do Barcelona. Vamos falar dessa baita atuação do Rafinha e dá pra acreditar no título? Pós a vinheta. Vamos falar dessa boa vitória do Barça, mas antes, olha esse recado aí. Fala galera, Pacheco chegando na área para convidar vocês aí pro especial de Natal do nosso amigo Lucas, do canal Brazucas Futebol. A live será dia 24 de dezembro, começando às 2h30 e se estendendo até de noitezinha. Então, convidando vocês para comparecerem, para participarem desta super live que o Lucas sempre promove aí com amigos colorados e de outros clubes também, né? Eu vou representar o meu canal aqui, como todos os anos a gente vem representando e convidando os amigos para esse evento, porque é um evento, né? A live de Natal, o especial de Natal, melhor dizendo, do nosso amigo Lucas. Valeu? Grande abraço a todos, espero vocês lá, dia 24, a partir das 2h30 da tarde, ok? Fui, valeu, gurizada. E não é só pra torcida colorada não, tá? O torcedor do Barcelona tá convidado a olhar o nosso especial dia 24, porque eu vou fazer aqui uma grande retrospectiva do ano do Barça, vai ser bem legal. A escalação do Barcelona: Juan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Baldé, Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Marcus Rashford e Ferran Torres. Interessante que mais uma vez o Flick faz. Cara, se tu for parar pra olhar, time titular do Barcelona parece que não tem muito, né? Tu tem alguns ali que são titulares absolutos. O Juan Garcia tem sido, o Koundé tem sido, o Baldé é, o Pedri obviamente é, Rafinha, Lamine é. Eu acho que o Flick tem, até para uma nova fase na carreira do Lewandowski, o Flick analisa os jogos de Lewandowski e de Ferran Torres, porque são características diferentes, já é o Lewandowski encaminhando mais no final de carreira, ele analisa isso. Se ele tivesse um meio campo completo, talvez, eu não sei se o Eric Garcia seria tão escalado nessa posição de volante, porque daí ele ia ter um meio campo mais completo. Por exemplo, essa temporada ele não tem o Gavi, o Dani Olmo já também hoje não estava à disposição. Então, quantas vezes o Flick realmente teve um meio campo completo à disposição? Mas ainda assim ele reveza, às vezes vai o De Jong, às vezes não vai, às vezes vai o Fermin, às vezes não vai. O De Jong, uns jogos atrás, também estava como desfalque, né, também por sintomas gripais. Então, realmente reveza bastante ali. E às vezes o Flick... Nossa, como ficou claro, agora sim. E às vezes o Flick bota o Yamal nessa posição que botou hoje, como um meia ponta, um medio ponta, como falam lá, meia ponta, que é o que o Yamal foi, porque ele não é apenas um meia, apenas um camisa 10, ele joga tanto ali como meia, mas também vai algumas vezes pra ponta. Era normal a gente ver às vezes o Yamal e do meio à ponta se revezando com o Rafinha. Ele e o Rafinha dividindo aquele espaço ali, aquele lado de campo, o Rashford somente no lado dele e o Ferran Torres como camisa 9. O Eric Garcia é o coringa do Flick, pode jogar de lateral, pode jogar de zagueiro, pode jogar de volante, tem sido mais usado nessa posição de volante. O Gerard Martín é a descoberta da temporada. Gerard Martín tem ido bem como zagueiro e também é uma opção. O Cubarsí, que talvez é um jogador mais abaixo, que não é tão bom assim, que não tem ido tão bem nessa temporada nas posições, naquilo que o Flick tem tentado fazer pro time, mas tá também porque é uma opção. O Flick não tem uma opção muito recheada para a zaga. O Araújo faz uma viagem espiritual a Israel, passa por um momento de... Como é que nós podemos dizer? Talvez lá um pouco do campo pro pessoal, né? Um momento de saúde mental abalada, um momento que ele precisou recorrer a uma ajuda à fé. E isso foi completamente compreensível pelo Barcelona, que liberou ele. Então ele não é um jogador à disposição neste momento pro Flick. Sobre a partida, eu acredito que o Barcelona não teve dificuldades, mas demorou a matar o jogo. E por ter demorado a matar o jogo, poderia trazer o Osasuna à partida, poderia fazer o Osasuna abrir o placar, como muitas vezes nessa temporada já aconteceu, poderia ter dado este problema. Hoje não aconteceu. O Barça chega até um gol anulado no primeiro tempo, e é um gol que o jogador do Osasuna, ele erra, né, a linha de impedimento do Osasuna, tipo, tu vê que ele dá claras condições pro Ferran Torres. Só que lá na origem da jogada, o Rafinha estava impedido. Mas era um Barça que vinha construindo. Era um Barça que vinha construindo, que vinha finalizando, que vinha chegando. Perdeu muitos gols do Barcelona. Como perdeu gols do Barcelona? Nos primeiros 20 minutos de jogo, eu até acho que o Barça tinha a posse de bola, mas estava errando no último chute, estava errando no refino final.
mas depois do final do primeiro tempo foi gol perdido mesmo. Era gol que a bola ia pra fora, cruzamento que o Ferran não alcançava. Cara, tava cantando esse primeiro gol. No segundo tempo ele acontece no protagonismo e na individualidade de um craque, de um baita jogador, que é o Rafinha. O Rafinha é um baita jogador, como o Barcelona precisa do Rafinha, e hoje o Rafinha chama mais uma vez a responsabilidade. Não tá vindo, não tá acontecendo, precisa da vitória. Rafinha vai lá e não faz um, faz 2 gols. Grande Rafinha, mais uma vez hoje, baita partida do jogador brasileiro. Vitória merecida do Barcelona, que não correu riscos contra o Osasuna. Amanhã tem Alavés e Real Madrid às 5 da tarde, horário de Brasília, e é fora, tá? Vamos ficar de olho. Hashtag fica Xabi Alonso em primeiro lugar, né? Cara, tá uma crise em cima do Real Madrid, tá uma crise em cima do Xabi Alonso. Jogadores dando entrevista dizendo que estão com ele, que estão apoiando, mas o Xabi Alonso já tá bem pressionado. O Xabi Alonso não tem conseguido os resultados. O Real Madrid chegou a ser líder de La Liga, à frente, pontos à frente do Barcelona. O Real Madrid tem tropeçado e no mínimo fica 3 pontos a menos que o Barcelona, porque se ganhar vai para 39 e o Barcelona tem 43. Então, no mínimo vai ficar aí 4 pontos atrás do Barcelona se ganhar. Se perder, fica mais, tá? Podendo até ficar mais do que 5, 6 pontos atrás do Barcelona. E é um Real Madrid que nos últimos jogos teve, por exemplo, 3 empates seguidos, uma vitória e uma derrota, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Por que eu digo isso? Porque a probabilidade maior é estar entre Barcelona e Real Madrid essa disputa. Não é ainda um Barça totalmente completo, não é ainda um Barça praticando um maravilhoso futebol, não é ainda aquele Barcelona da temporada passada, porém eu acho que o Barça está em construção ao longo da temporada, corrigindo os erros aqui, tendo acertos ali, tendo retornos importantes. Alguns jogos são muito bons e o Barça ganha, outros jogos são difíceis, mas o Barça passa por cima dessas dificuldades e ganha. Já teve jogos ruins que ganhou, já teve jogos mais ou menos que ganhou, já teve jogos com pontos a melhorar que ganhou, mas está fazendo seus pontos, está ganhando, vê o seu rival Real Madrid mal, em má fase, com um treinador pressionado. Eu acho até que a tendência é não sair, porque é muito difícil de treinador sair no meio de temporada entre Barcelona e Real Madrid, ainda mais o Xabi Alonso, que chegou há pouco tempo lá no Real Madrid. Mas o Barça não tem nada a ver com isso, tá fazendo seus pontos, pode abrir uma vantagem de até uns 5 pontos, 6 pontos interessantes, no mínimo 4 pontos o Barça já garante na frente do Real Madrid nessa rodada, vai que ganha o clássico do segundo turno. Então, assim, é um Barcelona que a gente tá na rodada 17, é um Barcelona que tá bem, né? Aliás, eu creio que é a rodada 16, na verdade, é que o Barça tem um jogo a mais, Real Madrid, Atlético de Madrid e Bilbao também, por causa da Supercopa da Espanha eles tiveram uma rodada adiantada. Mas então é um Barcelona que pode já ir em janeiro ou fevereiro, se aproveitando de uma oscilação do Real Madrid, se seguir fazendo seus pontos, seguir deixando uma gordura, estando à frente do Real Madrid. É um Barcelona que pode daqui um pouco, mesmo não sendo ainda perfeito, estar se encaminhando e se melhorar, se aproveitando que é um meio, ainda não é bem nem meio de temporada, se ajeitar, corrigir seus erros, ainda chegar no seu melhor nível na temporada. Eu acredito sim que o Barça pode estar encaminhando o bicampeonato do Flick, o bicampeonato desse elenco, o título consecutivo. Eu acredito, o Barcelona está começando a abrir vantagem. Se o Real Madrid não ficar esperto, vamos chegar em janeiro e fevereiro com uma vantagem interessante de começar a contar as rodadas. Eu sei que não é o time da temporada passada, eu sei que não é um time perfeito, mas eu estou gostando, estou entendendo o contexto de que não é o time da temporada passada. Ainda não ganha ainda do PSG, não ganhou do Chelsea ainda essa temporada, não ganhou jogos muito grandes essa temporada, só do Atlético de Madrid, mas entendendo o contexto, olhando para a La Liga, eu acredito sim que é bem possível o Barcelona começar a construir sua campanha rumo a esse título, e que vitória importante não pode deixar essa gordura, essa distância do Real Madrid diminuir, muito pelo contrário, só aumentar, mesmo se o Real Madrid ganhar do Alavés, a distância é de 4 pontos. Se o Real Madrid perder para o Alavés, olha, a crise vai ficar muito forte pro lado deles. Meu Deus do céu, aí a crise fica muito feia. Se empatar também é ruim e é maravilhoso pro Barcelona, tá? Então, pelo menos o Barça fez a parte dele. O Barcelona vai ter agora a Copa do Rei na terça-feira, esse ano mais cedo, né? Normalmente é em janeiro, mas esse ano então o Barça enfrenta o Guadalajara terça-feira pela Copa do Rei. Provavelmente o Flick vai revezar o time, vai dar oportunidade para jogadores que a gente vê pouco, né? E aí, o Barça tem domingo que vem um grande jogo contra o Villarreal
também é um jogo difícil, fora de casa, mas é isso, é manter essa gordura e começar a trilhar essa campanha de, quem sabe, mais um título de La Liga.